Graça e paz, amada igreja. Todos são bem-vindos em nome de Jesus e que Deus seja engrandecido em toda a nossa vida. Filho de Deus, com que justiça você espera ser aceito diante do Deus santo e justo? Algumas pessoas entendem que necessitam guardar todos os mandamentos de Deus ou toda a lei para que possam apresentar a sua justiça diante de Deus. Há aqueles que entendem de uma forma legalista que as suas obras justas ou pretensamente justas, lhe darão merecimento diante do justo e santo Senhor. Por outro lado, há aqueles, no sentido oposto, que entendem que apenas basta crer, porque a salvação é pela graça e que Deus é amor, e que uma vez unidos a uma igreja local, nós já temos tudo de bom que poderíamos ter e que não precisamos nos preocupar com o tipo de vida que vivemos. Ambas as posições são equivocadas e erradas. A relação entre a lei de Deus e a graça que há em Jesus Cristo precisa ser bem compreendida, porque a nossa conduta e a nossa vida depende daquilo em que cremos. Se você crê de modo errado, alguma coisa desse erro vai estar presente no seu viver. Qual é então a relação que nós podemos traçar à luz das Escrituras entre a lei de Deus, e aqui eu me refiro à lei eterna de Deus, a lei no sentido amplo, com a vida do cristão, a vida sob o Novo Testamento, à luz da graça de Deus. Mais particularmente sobre a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e morte. Em Mateus, Jesus foi muito claro, muito incisivo em desfazer eventuais dúvidas a respeito do seu objetivo, do seu escopo, né? Que ele não veio revogar os mandamentos de Deus, não veio destruir a lei, como muitos judeus imaginavam que ele fazia, mas Jesus veio restituir à lei a sua verdadeira compreensão, no seu sentido espiritual, no seu sentido da motivação, no coração. Enquanto os religiosos do seu tempo observavam apenas a exterioridade, o comportamento humano manifestado em atitudes, em observâncias, e não tanto da lei, mas das tradições a respeito da lei, criadas pelo sistema religioso, Jesus veio resgatar o verdadeiro sentido da lei e mostrar o seu objetivo. Ele não veio destruir a lei, não veio revogar a lei, ou seja, os mandamentos de Deus já expostos na Torá, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele veio cumprir, e que também tem um sentido de completar essa lei. A lei, ela tem um sentido espiritual e ela também tem um sentido profético. No aspecto profético, Jesus veio cumprir. Ele veio, através da sua vida, do seu sacrifício, da sua morte, realizar aquilo que o homem estava impossibilitado de realizar, ou seja,
cumprir a justiça de Deus, alcançar o padrão que Deus, o Deus Santo, exige de todo homem. Mas, ao mesmo tempo, ele, cumprindo isso, ele também mostrou, através dos seus ensinos, qual o sentido espiritual da lei. E esse sentido, ele, inclusive, aprofundou, tanto que chegou a dizer que dava aos seus discípulos um novo mandamento, que, na verdade, não era novo, mas tinha um sentido novo à luz da sua obra vicária, sua obra substituinte, ou seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso não era possível de ser entendido na antiga aliança, mas agora, na nova aliança, isso é possível de ser entendido. No livro de Êxodo, segundo livro da Torá, do Pentateuco, no capítulo 20, nos versos 17 a 20, nos versos de 1 a 17, nós temos ali as 10 palavras, ou decálogo, ou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo da lei moral de Deus. Em toda a Torá, em toda a lei, o livro da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ali nós temos mandamentos morais, mandamentos cerimoniais, mandamentos de ordem sacerdotal, mandamentos ritualísticos e outros tipos de estatutos que deveriam ser observados, principalmente a partir do momento em que o povo escolhido ocupasse a terra prometida a Canaã. E os 10 mandamentos, na verdade, resumem toda a exigência moral de Deus para com o homem. E, nesse sentido, esses 10 mandamentos não são a lei de Moisés, mas são a lei de Deus, a lei eterna de Deus, que foi trazida por meio de Moisés, que veio acompanhada de ordenanças, estatutos e juízos, para que o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse viver uma vida diferenciada em relação aos povos pagãos, idólatras, que se dedicavam à feitiçaria e à imoralidade e que estavam à volta do povo, tanto no Egito, de onde o povo de Israel havia sido resgatado, como em Canaã, no seio do qual o povo foi introduzido. E estes mandamentos morais se resumem em 2 grandes mandamentos, que estão fora do decálogo, que é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos são os princípios reguladores para uma vida individual e social agradável a Deus. A observância dos mandamentos propicia, quando eles são obedecidos, uma existência de justiça, de paz, de harmonia, tanto interior como também harmonia social. O descalabro que existe na sociedade decorre da desarmonia e da falta de paz interior, que se reflete na desorganização, na desarmonia e nos conflitos conjugais e sociais. Jesus Cristo, cumprindo a lei, tanto no sentido profético como na sua observância moral, através da sua conduta, ele exemplificou como é observar a lei, como é viver a lei de Deus. Se nós analisarmos a atitude, a vida, o sentimento, a conduta de Jesus Cristo, nós vamos ver que ele é a representação corpórea do viver da lei de Deus, da observância dos mandamentos de Deus. Então você não precisa se preocupar apenas em olhar para os 10 mandamentos, mas quando você olha para Jesus, você vê vivificados na pessoa de Jesus, todos os mandamentos de Deus.
Jesus mostrou, como eu já mencionei, o caráter espiritual interior dos mandamentos. Porque a lei de Deus, a observância da lei de Deus começa no coração. Como diz lá também o profeta, né, Jeremias, colocarei no seu coração a minha lei. Né? Colocarei a minha lei no seu coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então, não adianta a pessoa exteriormente buscar, forçar, tentar, aparentar uma vivência de acordo com os mandamentos de Deus. Isso precisa estar no seu coração. E isto somente é possível mediante a transformação do homem. A carne não consegue guardar o padrão de Deus, observar o padrão de Deus. É preciso que haja uma renovação interior, uma transformação, um renascimento, um nascimento do Espírito. Somente estes que assim fazem, somente estes que experimentam isto em Cristo Jesus, pelo poder da ressurreição de Cristo e da sua morte e da sua ressurreição, é que conseguem, pelo poder de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, pela lei do Espírito de vida, ter uma vida agradável a Deus. Se nós voltarmos novamente para o Decálogo, nós vamos ver que todos os aspectos principais e básicos, essenciais da vida humana estão ali representados e regulados. É a receita de Deus para que o homem possa ser feliz. Na primeira tábua, que são os 4 mandamentos, 4 primeiros mandamentos que tratam da relação do homem com Deus, nós temos 3 mandamentos proibitivos e um mandamento positivo. E na outra tábua nós temos mandamentos proibitivos. Temos um mandamento positivo e 5 proibitivos. Os mandamentos proibitivos são aqueles que falam não, tem uma proibição. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Segunda proibição. Terceiro, não tomarás o santo nome de Deus, Yahvé, do Deus verdadeiro, em vão. E o mandamento positivo, observarás o dia de descanso, o Shabat, o sábado. Na outra tábua, os mandamentos em relação ao nosso próximo. Nós temos ali, primeiramente, começando com a família, com o casamento. Aliás, com a relação pai e filho, família também. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus, te dá. E depois outros mandamentos negativos, né? Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não proferirás falso testemunho e não cobiçarás. Quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, isso traduz a verdade de que Deus, o verdadeiro Deus, é único e não pode ser desafiado por falsos deuses de fabricação humana, sejam eles astros, elementos da natureza, espíritos. Somente o eu sou é Deus. Então nós temos aqui o monoteísmo radical. E qualquer coisa que tome o lugar de Deus é, de alguma maneira, em alguma medida, uma forma de violação deste mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, não te prostrarás a ela, nem lhes darás culto. Isso traduz a realidade de que Deus é espírito. Não pode ser comparado nem representado por nada material. É infinitamente superior a todas as suas criaturas. A idolatria embrutece o homem, reduz a divindade a algo que pode ser transportado, carregado, manipulado pelo homem.
A adoração deve ser em espírito e em verdade, sem qualquer mediação de objeto, de qualquer coisa de fabricação humana. Não se proíbe apenas aqui fazer imagens de qualquer Deus. Uma determinada religião diz que nós fazemos imagens, mas não representam ídolos, não representam outros deuses, mas são de pessoas santas, pessoas veneráveis, que deram um grande exemplo de vida, de piedade. Mas o mandamento é muito claro. Não apenas se proíbe fazer imagens de qualquer Deus, mas de qualquer criatura visando a adoração, ou veneração, ou honra. É muito sofismático, né? Sofisma é uma enganação, tentar separar, distinguir os termos adoração e veneração, né? Na prática, a gente sabe que é apenas uma distinção teórica, e na prática é a mesma coisa. Apenas a Deus, e apenas em espírito e em verdade, deve ser prestado o culto e a honra. A ordem para fazer querubins, então aqui uma observação, né, que alguns levantam, a ordem de fazer querubins para a tampa do propiciatório, e a ordem para fazer uma serpente de bronze lá no deserto, que foi levantada no deserto, estão vinculados os querubins ao ensino sobre o lugar de Deus no santuário celestial. E a questão da serpente de bronze no deserto, quando o povo estava sendo picado por serpentes por causa da sua murmuração, para mostrar o poder salvador de Deus e profeticamente apontar para o levantamento de Cristo na cruz do Calvário. Quando a serpente, mais tarde, a gente lê isso nos profetas, né, começou a ser venerada, ela foi destruída. Moisés mandou destruir a serpente. Então, não foi esse o objetivo. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Yahvé, que é o tetragrama lá na língua hebraica. Yahvé, o Senhor, né, traduzido na Septuaginta como Senhor, Kyrios, teu Deus em vão. Isso significa honra altíssima ao nome de Deus, que é santo e inigualável. Reverenciando o homem revela reverência a Deus. O nome para os hebreus antigos, eles indicavam a pessoa, identificava a pessoa. Quando Deus fala assim, que exaltar o meu nome, exaltará ao próprio Deus, né? Os judeus ultra-ortodoxos, né, sabe que os judeus têm vários ramos, né, tem os ortodoxos, os conservadores e os reformados, que são os liberais. E dentre os ortodoxos tem os ultra-ortodoxos. Eles até hoje, em reverência ao nome de Deus, por causa daquilo que eles praticaram, que levou a que fossem levados os judeus para o cativeiro da Babilônia, eles passaram a usar o nome Adonai, Senhor. Por isso que quando a Bíblia... os livros da Bíblia, no Antigo Testamento, foram traduzidos para o grego, né, ainda antes da vinda de Cristo, eles trocaram o nome, onde estava o nome santo de Deus, eles liam Adonai, aí colocavam os sinais indicativos vocálicos da pronúncia, e as pessoas liam Adonai, da onde que veio aí o nome Jeová, né, que na verdade é uma mistura dessas duas coisas. Mas os judeus ultra-ortodoxos nem sequer falam o nome Adonai. Falam apenas Hashem, o nome, de tanto receio de profanar o nome de Deus. Então, quando você lê uma literatura judaica de cunho mais ortodoxo ou ultra-ortodoxo, não se fala no nome de Deus, nem Yahvé, nem mesmo Adonai, mas fala apenas em Hashem, o nome, né? Adorem o nome, Hashem. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o guardares, não farás obra alguma, nem tu, nem teu servo, nem teu animal, etc, etc. A lembrança reporta ao fato da criação, que Deus é o Criador, e o mundo existe, e só existe porque foi criado por um ser superior. A cessação da obra da criação no sétimo dia representa uma proclamação da fé de que há um Criador superior a toda criação.
O descanso não somente lembra o Deus Criador, no sentido retrospectivo, mas também ele mostra, no sentido atual, presente, de que nós necessitamos de descanso. Por isso que Jesus, quando foi indagado a respeito do sábado e criticado por estar supostamente violando o sábado, ele disse que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então, no sábado nós nos lembramos de Deus, que Deus é o Criador, então é um memorial da nossa fé de que há um Criador do mundo. Em segundo lugar, Deus proveu isso como descanso para o nosso corpo e para a nossa mente, a cessação das atividades para nós descansarmos e desfrutarmos de saúde física e mental, e além da oportunidade também do trabalho espiritual. E também o sábado tem um sentido profético, aponta para o descanso que há em Deus. E esse sentido profético é mostrado lá em Hebreus, quando diz que há um sábado, um sabatismos para nós, para os crentes, apontando para o descanso que nós temos em Cristo. E nós já entramos nesse descanso espiritualmente falando. E no sentido mais concreto, nós vamos entrar quando estivermos na presença de Deus, nos novos céus e nova terra. Então ali estará o descanso que Deus profetizou, que é profetizado pelo sábado, estará ali sendo cumprido. Então o sábado, além de memorial do Deus Criador, ele profetiza o descanso espiritual em Cristo e o descanso final no reino eterno. Também o homem precisa cessar, isso é importante nós lembrarmos, se queremos ter saúde, que de tempos em tempos nós temos que cessar os nossos labores e as nossas preocupações com a vida material, com a vida social, e repousar para experimentar o descanso físico e o revigoramento mental e emocional. Igualmente, para o descanso e refrigério espiritual, nós precisamos descansar e aproveitar a oportunidade, como Jesus fazia, para nos dedicar com mais tempo às coisas de Deus. Com mais tempo às coisas de Deus, ao trabalho de Deus. Disse Jesus que o sábado foi criado por causa do homem. Então, nós vamos entrar aqui, não é a questão agora de nós discutirmos a questão de uma outra oportunidade, podemos discutir a questão da observância do sétimo dia ou não, né? Mas o fato é que Deus proveu no seu amor, na sua benignidade, um dia para que nós descansemos. Pelo menos um dia em cada 7, nós precisamos cessar as nossas atividades. Honra teu pai e tua mãe. A família é a primeira instituição divina concedida. A família é a base da sociedade e da vida social e da segurança do indivíduo. A autoridade deve ser respeitada e isto começa no lar. Quando os filhos começam respeitando o pai e honrando o pai e a mãe, isso vai preparando para que ele respeite as autoridades depois na sua vida adulta. Não matarás. No hebraico o sentido é não assassinarás, né? Significa dar valor à vida que é concedida por Deus. A vida é sagrada e não pode ser tirada do próximo, nem de si próprio. Entendeu? Então nem o suicídio também está condenado, porque a vida não é sua. A vida é de Deus. Por consequência, as guerras, especialmente as guerras de conquista, são condenadas. Deus, entretanto, na história, em casos justificados, não só as permitiu contra as nações contra as quais ele estava irado, por causa da sua corrupção religiosa e depravação moral, como também determinou a pena de morte para determinados crimes. Deus tinha um propósito e ensinava ao seu povo, no Antigo Testamento, os limites da retribuição para os delitos e pecados graves, e usava o seu povo e as autoridades deste como seus instrumentos para a realização da sua justiça. Romanos 13 fala da espada, que a autoridade civil não é à toa, não é debalde que tem a espada para punir o mal. A legítima defesa própria ou de outrem é permitida. No entanto, no Novo Testamento, Cristo vai além e admite que o cristão se submeta à vontade de Deus, até mesmo quando está para lhe ser tirada a própria vida.
A vida é sagrada e, de acordo com a ciência e o consenso geral, ela se inicia com a concepção. Portanto, o abortamento é um assassinato. Desde o óvulo fecundado, o embrião, o feto, o nascituro, o maduro para nascer, nós temos vida humana. Com ou sem membros, órgãos ou cérebro formado, já há vida, e tal vida é protegida não somente por Deus, na sua palavra, como a própria Constituição Federal e no Código Civil, embora interpretações modernas tenham procurado fugir disto. Não adulterarás representa o resguardo da santidade do lar, da família instituída, o respeito à aliança feita com o cônjuge, a quebra da lealdade para com a mulher ou o marido, a violação das promessas e da aliança feita é violação do plano de Deus para a família e para a existência de uma geração piedosa. Deus exige pureza do homem e da mulher, inclusive na área sexual. Não furtarás representa respeito àquilo que pertence aos outros e, portanto, respeito ao próximo. O furto, o roubo, a apropriação do que não nos pertence é fator de perturbação das relações humanas e de corrupção e violência na sociedade. Deus exige honestidade do homem. Não darás falso testemunho. O valor da justiça e do julgamento justo. A mentira e a falsidade comprometem e destroem o juízo justo e correto, especialmente mentir num julgamento, para condenar o inocente ou livrar um criminoso, deturpa a execução e a realização do juízo contra o mal. A verdade deve ser sempre a nossa bandeira. O cristão há de sempre falar a verdade, por isso que Jesus até condena o juramento, seja o seu falar sim, sim, não, não. Finalmente, não cobiçar. Representa o âmago do egoísmo. A maioria dos pecados começa com a concupiscência, cobiça, desejo forte, em relação a coisas e pessoas. A cobiça está na raiz da inveja, do desamor, da violência, tanto na vida privada como na vida em sociedade. Cobiçar também leva ao descontentamento, à ansiedade e à infelicidade. O desejo equilibrado, moderado, a ambição voltada para as coisas do céu, tudo isso dá equilíbrio e paz à vida, tornando-a mais agradável e amorável. A cobiça também é uma forma de idolatria. Os mandamentos são limites. Aqueles que estão dentro dos mandamentos estão protegidos do mal. E, ao mesmo tempo, aqueles que guardam os mandamentos estão dentro daquilo que é bom. Então tem esses dois aspectos. Você evita o mal, você evita ser atingido pelo mal, e ao mesmo tempo você está num lugar protegido, que é bom. Está dentro da vontade de Deus. São limites que Deus nos traça para a nossa alegria. O que é a lei de Deus, afinal? É toda a Bíblia, aplicada, claro, sob a ótica do Evangelho de Cristo. A lei de Deus é toda a palavra de Deus, que retrata e se traduz numa vida de pureza, de luz, de força espiritual, limpeza, preparo para a guerra, riqueza espiritual e vitoriosa. Por exemplo, Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura. Então a pureza é provocada em nós, nasce em nós quando nós estamos observando os mandamentos de Deus sob o poder do Espírito Santo. Ela é lâmpada para os nossos pés, é iluminação. Ela também, nós matamos a nossa fome, receberam a palavra com toda avidez, Atos 17:11, pessoas com fome da palavra, porque ela é alimento. Jeremias 15:16 diz: achadas as tuas palavras, eu as comi. João 15:13, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. Colossenses 3:16 diz assim, que a palavra de Deus habita ricamente em nossos corações, em nós, é riqueza para nós. Em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ou seja, vida eficaz, vida vitoriosa somente pela palavra de Deus. Em Romanos 8, de 1 a 9, nós temos ali, nós vamos ler, só para chegando aqui ao nosso final, o apóstolo Paulo nos fala da lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte.
aqui em Romanos, capítulo 8, de 1 a 9. Nós lemos assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é da morte, mas do Espírito para a vida e paz. Ou seja, como é que o cristão agora, sob a graça de Cristo, vivendo na nova aliança feita pelo sangue de Cristo, como é que nós vamos viver agora em relação à lei? Vivendo, deixando que o Espírito de vida que nos foi outorgado realize em nós a obra de Deus. Nós agora vivemos não pela carne, porque o pendor da carne é para a morte, mas vivendo no Espírito. Ou seja, como é que nós podemos guardar os mandamentos de Deus? Como nós podemos cumprir a justiça de Deus retratada na santa lei de Deus? Através da vida guiada pelo Espírito. O Espírito renova os nossos motivos, as nossas motivações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e, portanto, nos leva a uma vida, uma conduta, um comportamento compatível com o padrão que Deus exige. Deus não abaixou o seu padrão. O padrão de Deus continua elevado, mas nós somos potencializados, somos empoderados no Espírito para realizar, pelo Espírito de Deus, aquilo que Deus de nós exige. Há um espírito que há no mundo. Esse é o espírito do mal, da corrupção. E o pecado é transgressão da lei. Mas o cristão que tem o Espírito Santo vive não segundo o mundo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Gálatas 5:22 nós temos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio ou temperança, fidelidade, tudo isso são coisas compatíveis com a lei de Deus. E ao mesmo tempo são coisas que não vêm de nós mesmos, mas são infundidas em nós e transformadas em nós pelo Espírito Santo. Então o crente que pratica, o que manifesta o fruto do Espírito, ele leva uma vida de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a lei eterna de Deus. O fruto do Espírito retrata o caráter de Cristo. Se nós olharmos a vida de Cristo, nós vamos ver que ele retratou a produção do fruto do Espírito no seu viver. E, finalmente, o resumo de toda a lei é o amor. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. E esta é a lei de Cristo. 1 João, capítulo 4, verso 7, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor de Deus é derramado no coração dos filhos de Deus. E é a força do poder para o triunfo sobre a lei da carne. O triunfo da lei do Espírito, de vida, sobre a lei do pecado e da morte. Que Deus nos infunda cada vez mais esta vida nova em Cristo Jesus. E possamos não rebaixar o padrão da santidade divina, mas alcançar esse padrão mediante não os nossos esforços próprios, mas mediante o viver a vida do Espírito. Amém.